O Moro, vejam que curioso, eu acho isso muito curioso. O Moro está dizendo que isso é um ataque à Lava Jato, né? Isso seria um ataque à Lava Jato. Mas vejam bem, o ex-juiz Sérgio Moro, quando era juiz, e isso precisa ficar muito claro para todo mundo, não era parte da Lava Jato. Ele era o juiz da terceira vara, da 13ª Vara de Curitiba. A força-tarefa chamada Lava Jato é a força-tarefa do Ministério Público Federal, da qual fazem parte apenas os procuradores e os funcionários que trabalham diretamente na operação dentro do Ministério Público Federal. Gente, o Ministério Público e a Justiça Federal são órgãos diferentes, são entes diferentes. Eles são separados, eles não trabalham juntos. É por isso que nós estamos publicando essas reportagens. Então, o ex-juiz Sérgio Moro, quando diz que as reportagens que nós estamos publicando são um ataque à Lava Jato, ele se coloca como ator da Lava Jato, ironicamente, coisa que ele não deveria ser. E é justamente isso que está em discussão. Ele atuou como ator da Lava Jato e, talvez, inconscientemente, está se colocando agora como o que de fato ele sempre foi, um ator da Lava Jato, que é uma coisa que ele nunca deveria ter sido, porque ele é juiz e não acusador. Ontem o ministro Sérgio Moro depôs por quase 9 horas numa comissão do Senado. E na verdade não avançou muito, né? Ele foi lá para se justificar, para esclarecer os vazamentos de conversas e diálogos entre ele e o Dallagnol. E no final das contas não tem nada novo, nenhuma novidade, não iluminou nada que pudesse esclarecer a natureza dessas conversas. Ele desconversou. Para poder explicar a conversa, ele desconversou. Realmente não trouxe nenhum elemento revelador, nada que nós já não soubéssemos antes. Porém, esse vídeo que eu coloquei aqui anteriormente, eu tenho uma live do Leandro Demore, que é um dos jornalistas que trabalha para a Intercept, que está investigando esse caso do Moro e a relação dele com a Lava Jato, deste conluio, dessa participação, dessa atuação do juiz quanto membro ativo da Lava Jato. E ele fala muito bem aqui nesse ponto, que é algo que ele meio que se auto-incriminou ao dizer que a intenção por trás da Intercept e dessas revelações, dessas notícias envolvendo o Moro e Dallagnol é de atacar a Lava Jato. O Moro se põe como integrante da Lava Jato também. Ele não se põe como juiz fora desse processo, que avalia aquilo que chega até ele, mas ele se torna parte da Lava Jato. Ele se põe como um representante da Lava Jato, que agora está sendo atacado por sua luta contra a corrupção. E é justamente essa acusação contra ele, é justamente essa revelação bombástica sobre o Sérgio Moro, que em vez de ser alguém imparcial, alguém que analisa as provas, as evidências, os argumentos e depois toma uma decisão, não, ele se tornou um agente nesse processo, contra os réus. Ele, junto com a Lava Jato, junto com os promotores, atuando contra os réus. Ele disse que não é bem assim, que em alguns casos os réus foram inocentados, que houve recursos, que houve decisões contrárias, mas no final das contas a conversa publicada revela isso. Mas um ponto interessante que eu quero abordar com você, que além desse comentário do Demore sobre isso, que para mim é muito revelador de fato, para mim ele bate num ponto crítico desse depoimento do Moro ontem, mas o que eu quero falar para vocês hoje aqui tem a ver com o conteúdo de um canal chamado Innuendo Studios, que é um canal americano, e ele fez uma série de vídeos revelando as estratégias argumentativas, retóricas da extrema-direita norte-americana, da alt-right norte-americana. E se chama The Alt-Right Playbook, a cartilha da alt-right, a cartilha da extrema-direita ou o manual da extrema-direita, e ele revela aqui vários recursos que eles utilizam. E um dos principais recursos, um dos recursos mais habituais da extrema-direita e da alt-right, seria uma versão um pouquinho mais leve da extrema-direita, mas no final das contas não é a mesma. É aquilo que esse canal chama de Never Play Defense, que é nunca jogue na defensiva. Nunca se defenda. É claro que nesse canal aqui ele tem em mente, ele visualiza influenciadores, personalidades, políticos da extrema-direita norte-americana, da alt-right norte-americana. Então ele vai pensar no Trump, vai pensar talvez naquele Steven Crowder, como a gente viu agora que teve um canal desmonetizado, vai pensar em figuras da alt-right norte-americana. Porém, os recursos retóricos, as estratégias retóricas desse grupo não é muito diferente da estratégia retórica adotada por outros representantes da extrema-direita pelo mundo. Na Europa também é assim, e no Brasil também é desse jeito. Então o que quer dizer nunca jogue na defensiva? E isso é uma coisa que o Trump diz. O Trump dizia isso. Nunca se justifique, nunca se defenda.
Então o que acontece? Você vai lá e faz uma acusação. Por exemplo, que o Bolsonaro é homofóbico, como o vídeo que eu fiz mais cedo hoje. O Bolsonaro é homofóbico. Ao invés de responder a isso, ao invés de ele se defender, dizer que não é homofóbico, ele cria uma outra situação, ele cria um outro caso e ele passa a atacar alguém. É exatamente o que estão fazendo agora no caso da Vaza Jato, no caso dessas denúncias da Intercept. A Intercept vai lá e revela conversas entre o Moro e Dallagnol. Em vez de o Moro se justificar, se explicar, apresentar evidências contrárias de que ele não tem nenhum tipo de conluio, nenhum tipo de relação estreita com o Dallagnol, que ele não é culpado daquilo que está sendo acusado, não. O que ele faz é criar um segundo ataque, é um contra-ataque, na verdade. Ao invés de se defender, ao invés de se justificar, ao invés de se explicar o que o Moro faz, e o pessoal que o cerca também, a extrema-direita como um todo, que suporta, que apoia o Moro, é criar um segundo ataque, uma segunda linha de ataque. Então, por exemplo, o que eles fizeram, na verdade, o problema, na verdade a questão é como foram obtidos esses dados. A invasão de um hacker nos celulares dos procuradores, dos promotores, do Moro. Então, ao invés de se justificar e explicar a situação, eles criam uma situação para poder atacar a Intercept, atacar o Glenn Greenwald, atacar o Davi Miranda, atacar o João Willis. E ao fazerem isso, eles forçam a esquerda, ou os representantes da esquerda, a se defenderem. Porque são acusações graves, são acusações esdrúxulas, são acusações envoltas em conspirações, em teorias conspiratórias, são acusações para as quais eles não têm nenhuma evidência, nenhuma prova, são especulações, e mesmo assim a pessoa se sente obrigada a se defender. É tão absurdo, é tão esdrúxulo, é tão, sabe, sem sentido, que você é obrigado a se defender. Porque senão essa história vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até um ponto que vira uma bola de neve e se torna uma verdade. Então a retórica básica da extrema-direita é nunca jogar na defensiva. Quando eles são confrontados, em vez de responder a isso e se justificar, eles criam um novo ataque. Um caso exemplar dessa semana, que eu posso mostrar para vocês aqui como funciona muito bem isso. Várias pessoas me escreveram aqui, muita gente me escreveu aqui, dizendo que o Mustang do Nando Moura é falso, é fake, é uma réplica. Na verdade, é um carro mais barato, talvez um Maverick, ou mesmo um Mustang mais barato, um Mustang antigo mais barato, não é um carro muito valioso. E daí no Brasil, eles foram lá e fizeram uma réplica. Fizeram uma carcaça de fibra, sei lá, fizeram algum tipo de réplica desse Mustang Leonor, que seria de um filme do Nicolas Cage, Gone in 60 Seconds. A empresa original que fez os carros a partir desse filme aí, que são poucos veículos construídos, menos de 500 veículos, tem valores absurdos. Podem chegar a 5 milhões de reais, o carro dessa oficina norte-americana. Mas uma réplica pode custar 100 mil reais, 120 mil reais. Então, assim, um carro barato, se eu pensar em proporção a outro carro, um Corolla, por exemplo, um Toyota Corolla. Então surgiu essa denúncia essa semana, muita gente escrevendo para mim, para outros influenciadores também, denunciando que o carro do Nando Moura, que ele se gaba de ter um carrão, de ter um Mustang Eleanor, que valeria milhões de reais, na verdade é uma réplica, é um carro fake, 100 e poucos mil reais. E é mais uma das coisas fakes que o Nando tem. O Nando tem cabelo fake, né? O implante do cabelo dele. O Nando tem um curso de música em Roterdã que é fake, que ele não acabou. E ele se gabava que tinha um diploma lá, depois disse que não tinha, depois que não acabou, depois disse que os professores eram ruins, depois disse que não recebeu o certificado. Então, assim, tudo nele é meio fake. Tudo nele é fajuto, é falso. O curso que ele dá lá, Masterclass de Filosofia, Política, Ciência, Tecnologia, Religião, Ciência Política, é um curso sobre um assunto que ele não domina, é um curso fake. Então tudo nele é fake. E daí o Rafinha Bastos foi lá e fez um vídeo tirando um baita de um sarro. Eu vou deixar para vocês na descrição aqui o link pro vídeo do Rafinha, que ele tira o sarro desse carro fake aí do Nando Moura, né, desse Mustang fake dele. O Nando, em vez de se justificar, em vez de se defender disso, essa acusação dele, e provar que o carro dele não é fake, é um carro autêntico, é um carro que vale 5 milhões de reais, o que ele faz não é se defender. Como diz esse manual aqui da Alt-Right, never play defense. Nunca se defenda, nunca jogue na defensiva. Então ele vai lá e passa a atacar o Rafinha. Passa a atacar o Rafinha em relação à Lei Rouanet. Então ele desvia do ataque. Ele ignora o ataque porque ele não quer se defender, ele não quer mostrar fraqueza, ele não quer expor publicamente que ele tem um carro falso, um carro fajuto, que ele está se exibindo por aí com uma réplica fajuta, e daí ele desvia disso para não se explicar e ataca o Rafinha Bastos em outra frente. Ataca na questão da Lei Rouanet. E é isso que todos esses extremistas de direita fazem. Quando são confrontados com alguma coisa, com algum argumento, com alguma prova, com alguma evidência contra eles, eles não respondem a isso. Porque eles não têm resposta para isso. Eles vão lá, desviam desse confronto, desviam desse ataque e criam uma outra frente de ataque. O Olavo de Carvalho faz isso o tempo todo. O Olavo de Carvalho, quando é confrontado, ele cria uma outra história e passa a atacar por outro lado. O Bolsonaro faz isso. O Carlos Bolsonaro faz isso. O Bernardo Kister faz isso. O Nando faz isso o tempo todo. A extrema-direita
tanto no Brasil quanto fora, faz isso o tempo todo. É uma retórica kamikaze, uma retórica de sempre atacar e sempre se jogar contra o inimigo com todas as suas forças, com todas as suas armas. Uma espécie de uma blitzkrieg, como os alemães fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Invadem e que se dane. Eu mencionei o Trump, que essa é uma frase do Trump, né? Nunca se justifique, nunca se defenda. Ele fala isso justamente porque você se defender, você tem que vir aqui justificar as coisas, justificar um erro, justificar um equívoco, justificar uma mentira, justificar algum deslize seu. Por exemplo, você é um político acusado de corrupção. Você tem que se justificar sobre isso, ainda mais se você for culpado disso, abre muitas brechas para novos ataques. Mas se você tira o foco disso e passa a atacar, você demonstra, primeiro, força, você demonstra masculinidade, você demonstra que você não se curva diante dos ataques, que você não se intimida com as pessoas. Então é um jogo de força, não é um jogo pela verdade, não é um jogo pelo conhecimento, não é um jogo pelo que é certo, não é um jogo discursivo, narrativo, argumentativo para encontrar o conhecimento, para chegar ao fundo da realidade e extrair a verdade dali. Não é esse jogo que eles fazem. Eles fazem um jogo pela vitória, é um jogo para destruir o oponente. E isso você pode encontrar muito bem explicitado no livro de Schopenhauer, que o Olavo de Carvalho escreveu o prefácio numa das versões, numa das edições aí, que é o livro A Arte de Ter Razão. E tem outros títulos que é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, no qual o Schopenhauer explica estratégias para você sempre vencer um debate. Não quer dizer que você tenha o melhor argumento, não quer dizer que você tenha o acesso à verdade, que você tenha o acesso aos fatos. O importante não é você ter razão, é parecer ter razão. É você desarmar o seu oponente e expor para os outros que você está certo. Ou que você parece estar certo. Porque esse é um jogo feito para a plateia, não é um jogo feito entre os interlocutores. Não é um tentando provar para o outro que está certo e convencer o outro disso. É jogar para a plateia, é para que vocês aí do outro lado julguem quem tem razão. E é por isso que debates entre essas pessoas é tão inócuo. Você debater com um extremista de direita, por exemplo, não é produtivo, porque o debate não é de convencimento e de prova e de evidência. O debate é para provar quem parece mais macho, quem parece ter razão. Então, por exemplo, nesse caso do carro fake do Nando, do Mustang fake dele, do Mustang fajuto dele, Tupiniquim, se ele for justificar o carro dele, que na verdade aquilo ali é uma carcaça falsa em cima de um Maverick, se ele for justificar isso, vai demonstrar que ele está errado, que ele é uma farsa, que ele é uma farsa de fato. Mas ao fugir disso, desse confronto, e atacar por outro lado, atacar na questão da Lei Rouanet, que também é um ataque fajuto e falso, porque pedir a Lei Rouanet não tem nenhum demérito para ninguém, está previsto na lei brasileira, você pode ir lá solicitar uma Lei Rouanet, e você, na captação de recursos da Lei Rouanet, você tem uma parceria público-privada, então as empresas privadas vão decidir para onde elas vão mandar o dinheiro para ter isenção fiscal depois. Então, no final das contas, quem decide quem vai receber o dinheiro é a iniciativa privada, não é o governo. Você pode receber, por exemplo, um teto de captação de recursos de 3 milhões de reais, e na hora que você vai contactar as empresas, recebe 10 mil reais de uma empresa. Então, quer dizer, não é o governo que te dá o dinheiro, não é um socialismo, como diz o Nando Moura, mas é sim a iniciativa privada, as empresas privadas que vão decidir para onde elas querem investir, qual o projeto cultural elas se sentem mais confortáveis e que dará mais visibilidade para a marca delas. Então ele vai lá, desvia o ataque, faz um ataque também fajuto, mas que para o público dele, para a plateia que está assistindo isso, parece que ele está agora avançando. Parece que ele sim tem razão. Veja como ele está certo. Veja como ele não se rende. No final das contas, o que você tem são pessoas vazias, falsas, fakes, fajutas mesmo. Pessoas que precisam dissimular que são bem-sucedidas, por exemplo, provando que tem um carrão que na verdade é um carro fake. Pessoas que são homofóbicas, como no caso do Bolsonaro, e que no final das contas desvia isso aqui para atacar jornalistas e tentar criminalizar a imprensa, por exemplo. Ou no caso do Sérgio Moro agora, acusado de conluio entre ele e o Ministério Público, e daí para desviar disso ele passa a atacar também a imprensa, passa a atacar hackers, supostos hackers, porque também não tem prova disso por enquanto. Não há nenhuma evidência de que foram hackers de fato. A fonte da Intercept pode ser simplesmente alguém interno lá no grupo da Lava Jato que se indignou com o que viu lá dentro e mandou os dados para a Intercept. A gente não sabe. Mas o interessante é quando você entende a retórica dessas pessoas, o que eles fazem, como eles operam, como eles trabalham argumentativamente e retoricamente, porque isso é mais retórico do que argumentativo de fato, é mais um espetáculo, é mais um showzinho do que realmente consistência argumentativa. Quando você percebe como eles funcionam, é muito mais fácil de você se defender também, de se proteger disso, e de você expor esse caráter fake do que eles fazem. Porque se tem uma definição agora que é perfeita, e esse caso do Mustang do Nando revela isso muito bem, é como eles são fake. É como eles são só carcaça. Só por fora. Por dentro, quando você olha lá, é vazio. É um Maverick usado, vagabundo, que o cara revestiu com uma coisa que parece muito brilhante e muito luxuoso. Nós aqui estamos lidando com pessoas fakes, vazias, que não têm argumentos, que não conseguem justificar suas posições,
e que estão constantemente atacando para desviar o foco. E é por isso que nesse caso da Vaza Jato aqui, nós temos que contribuir para promover essas notícias da Intercept, para divulgá-las e para continuar revelando como essa operação aí foi tendenciosa e manipulou a política brasileira, influenciou os rumos da política. Se hoje a gente tem esse governo do Bolsonaro aqui, esse governo caótico, inconsistente, de incompetentes, porque em algum momento da história brasileira recente você teve essa operação aí tendenciosa, que no intuito positivo de combater a corrupção acabou se corrompendo também. E aqui fica uma recomendação para canais progressistas também, outros canais da resistência, quando você se confrontar com esse tipo de fuga do argumento, com essa tentativa de contra-ataque desses canais de extrema-direita, ou dessas pessoas de extrema-direita, volte para o assunto. Insista nesse assunto. A questão agora é o Vaza Jato. A questão agora é o conluio do Moro com o Dallagnol. Eles que se expliquem. Não deixe que ele fuja. Não deixe que ele escape. No caso do Mustang fake do Nando, o problema é a falsidade dele. Se vender como aquilo que ele não é. Não é a Lei Rouanet do Rafinha Bastos. Não deixe que ele fuja. Puxe de novo para o argumento. Puxe de novo para aquilo que importa, para aquilo que é relevante e aquilo que revela quem eles são. Quero saber o que vocês pensam sobre essas questões aí, envolvendo primeiro a Lava Jato aí, e aquilo que o Demori falou no começo, do ato falho do Moro dizendo que ele faz parte da Lava Jato, que esse ataque ao Moro é um ataque à Lava Jato como se ele fosse parte integrante desse processo, sendo que ele não era. Não deveria ser, pelo menos. No final das contas, ele era, né? Também sobre esse recurso retórico da extrema-direita de nunca se defender, sempre atacar. O que você pensa sobre isso? Se isso funciona ou se isso aí é só fogo de artifício para despistar? O que você pensa sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!